Oi, gente, estamos aqui, né, gravando mais uma edição para o nosso programa Vai à Viva, para a Rádio Madalena. Hoje estamos aqui eu, Fernanda Carlos Borges, o Rui Filho, a Maria Cláudia Bonadio e a Bianca, que conseguiu chegar para gravar com a gente hoje. O tema que nós vamos discutir hoje foi proposto pela Cláudia, que é sobre esse movimento que está tendo no mundo todo de ataque aos monumentos, destruição de monumentos, né, históricos. Um exemplo que eu vou dar, mas depois talvez a gente fale de outros, é quando o Estado Islâmico entrou no sítio arqueológico de Palmira, que é um sítio arqueológico super importante. Gente, lá é o berço da civilização, dá licença, que nervoso, não é? E aqui no Brasil, eu quero falar de uma outra coisa também, que não chega a ser um monumento, mas que essa destruição que o presidente da Fundação Palmares está fazendo com relação às biografias dos heróis negros, né, no Brasil. Ele está ocultando, está tirando do site, está dificultando o acesso. Tudo isso é como se fosse tentar eliminar uma memória ou mudar o estatuto dessa memória. E isso tem desde assim os olavistas, né, ou o Estado Islâmico querendo apagar esse passado, mas também tem um movimento assim de tentar tirar do estatuto de herói alguns personagens que foram muito violentos, né? Ou com os negros, ou com os índios, ou com as mulheres. E aí a situação fica complicada, né? Pensar nisso exige a gente fazer muitas voltas, muitas dobras, né? Então, eu queria começar contigo, Cláudia, que você propôs esse assunto. Você quer abrir para a gente? Tá bom. Então, eu acho que esse assunto ele é interessante, né? Porque, como eu sou historiadora, logo após a derrubada, né, da estátua do senhor de escravos, né, o Edward Colson, né, em Bristol, na Inglaterra, eu comecei a ver as redes sociais dos meus amigos historiadores assim em pólvora, né, por conta desse assunto. Derruba, não derruba, né? É um debate muito polêmico mesmo. Algumas pessoas sim, não, tem que derrubar, outras não, tem que preservar, né? E aí eu achei que era uma coisa que a gente podia pensar um pouco, né? Então, um pouco falar, agora existe todo esse movimento no Brasil também, porque isso começou, né, agora essa coisa mais recente, né, na Inglaterra e nos Estados Unidos, que derrubaram a estátua do Cristóvão Colombo, decapitaram, né? Quer dizer, a ideia de falar, não, você não é o nosso herói, você não é o herói, né? E aí, no Brasil, começou um debate também de tira o Borba Gato, né, da rua, ou derruba o Borba Gato, quebra o Borba Gato, né, ou o monumento do Vitor Brecheret, ali no Parque de Ibirapuera, né? Então, quer dizer, e aí, assim, não sei o que vocês acham, mas eu penso assim, que eu não sei se derrubar, para mim, derrubar tem um ato simbólico, claro, né, muito importante, no sentido de você venceu num outro momento e eu estou vencendo agora a guerra, né, a luta contra você, mas, ao mesmo tempo, né, eu acho que tem outras questões. Primeiro, o que significa para grande parte da população essas estátuas, né? A gente, em São Paulo, tem duas que chamam muito a atenção, e uma grande maioria de estátuas pelas quais você passa e não sabe quem é, e, enfim, se trocassem, acho que podia até fazer uma performance nesse sentido, né? Troca a estátua no dia seguinte, vê se alguém percebeu, né? Agora, esses grandes monumentos do tipo Borba Gato, eu acho que talvez fosse... Eu acho que ele podia ficar lá, até porque ele já virou um ponto de referência, né? Depois do Borba Gato, virando à direita, né? Você né, mora ali, ou você chega ali. Então, eu acho que ele já é uma outra coisa para muita gente. E o que eu acho que poderia ser interessante seriam intervenções. Não é colocar uma plaquinha, como eu também vejo muitos colegas historiadores sugerindo. Vai lá e põe uma placa, né? E fala quem foi ele, que ele foi um sanguinário, etc. e tal. Quem vai ler essa placa, né? É uma coisa que eu fico me perguntando. Quem para em frente a uma estátua para ler uma placa num espaço urbano, né? Sobretudo ali onde fica o Borba Gato, as pessoas simplesmente passam por ali, né? É uma estátua que fica no meio de uma praça vazia, né? Quer dizer, agora, se você trouxer para lá, ali na mesma região, um grafite, né? Alguma coisa, uma intervenção urbana
né, contemporânea, que dialogue com a população e que faça a crítica, eu acho que isso vai chamar muito mais a atenção e vai acabar compondo, claro, compondo com a obra. Até porque eu acho que no momento que a gente está, né, você ter uma derrubada maciça de estátuas aqui no Brasil levaria a quê? Aprende que é baderneiro, né? Vai para a cadeia porque realmente está derrubando, está dilapidando o patrimônio público. Então, eu acho que também tem que se pensar o momento que a gente vive. Quer dizer, sair derrubando estátua é um prato cheio para os conservadores. Dizer, olha isso, está vendo? Se eles estão fazendo isso, para eles quebrarem a cidade toda, né? Não custa nada. Então, enfim, um pouco o meu ponto de vista é isso. A gente trazer, né? Eu acho que ao invés da derrubada, simplesmente né, de apagar isso da cidade, eu acho que é ressaltar, né, por que esse Bandeirantes, né, de repente aparece lá e trazer manifestações artísticas de intervenção na cidade permanentes ou semi-permanentes, porque o grafite muitas vezes se desgasta com o tempo, etc. e tal, que tragam um outro olhar e que sejam denúncia, mas ao mesmo tempo, né, componham com a paisagem. Não sei o que vocês acham disso, estou falando aqui especificamente de um caso, mas que, no meu entender, valeria para outros casos. Então, eu acompanhei um pouco essa coisa da discussão das estátuas, achei muito interessante. Eu leio muito uma teórica que é a Marie-José Mondzain, e ela fala, né, desde o Bizâncio, e ela vem apontando para essa iconocrise, né, essa crise dos ícones já há algum tempo. E agora isso está sendo discutido, mas isso já é feito há muito tempo pelo mundo, né? As estátuas, o pessoal arranca a cabeça das estátuas, arranca a mão. Inclusive a estátua do Drummond lá na praia, o pessoal tira o óculos, faz um óculos de mentira, colore. Eu acho que é um gesto que vem sendo acompanhado não só no espaço público, essa questão da iconocrise, né, que a Mondzain coloca, mas também nos museus, por exemplo. Há pouco tempo, alguns museus europeus, né, pensaram na ideia de devolver as obras saqueadas da África, por exemplo, e tal. Então, como que pensar nessa transição? Como que isso seria feito, né? E eu acho que no caso das estátuas tem uma coisa. Eu estava até conversando com o Francisco Bosco, meu amigo. Ele falou uma coisa tão interessante que tem a ver com a psicanálise, que eu concordo muito com ele. No caso das estátuas, tem mais a ver com a diferença entre ato e passagem ao ato, né? Que ele colocou. A passagem ao ato é um gesto assim, vândalo, sem inscrição e tal. E o ato ali, na psicanálise, me parece que tem essa inscrição simbólica. Me parece muito claro ali que quando se joga no rio, né, o senhor dos escravos e tal, que tem um recado simbólico muito claro ali. Então, eu acho que é uma discussão polêmica mesmo e difícil, mas eu não me importo muito. Assim, eu pessoalmente, se jogar os monumentos, eu não me importo muito com a ideia de monumento. Eu acho que a ideia de monumento, ela já traz em si uma problemática, né? Eu não tenho nenhum tipo de devoção com os monumentos. Uma outra discussão parecida que aconteceu foi quando fizeram a torre no Louvre. Nossa, teve gente que deu pulos que horror, que coisa horrível, intervindo numa arquitetura clássica. Eu não tenho problema nenhum com isso, mas aí é uma questão minha. E nem que se derrube também, bola gato ou qualquer coisa. Mas eu acho que é uma discussão polêmica mesmo e para ser pensada a partir de vários pontos mesmo. Essa questão do museu também, por exemplo, né? Do museu, a história dos museus europeus é feita de saques. Como resolver essa questão? Também não é uma questão simples, né? É uma questão delicada. Como devolver, então, isso? Como é que vai ser devolvido? Em que esquema? Né? É complicado. Então, quando você fala do ato e da passagem ao ato, quer dizer, se eu derrubo a estátua
e jogo ela no rio, uma estátua, por exemplo, de um bandeirante que matou muita gente, muito indígena, Uhum. eu estou fazendo uma coisa simbólica, né? Eu estou fazendo um Um ato, questionamento. exatamente. Isso. Estou fazendo um ato Uhum. cuja violência inerente ela é simbólica, embora também tenha ressonâncias reais, éticas Uhum. na prática da cidadania, etc. É Uhum. diferente de eu pegar, por exemplo, um descendente da corte imperial brasileira vivo e jogar no rio, que é um corpo vivo no rio. É Seria uma melhor que eu passagem pegue ao a ato, estátua do que exatamente. jogar o príncipe, né? É nesse Exatamente, seria uma sentido passagem que ao ato, é, né? Exatamente, um ato que infringe ali algumas questões básicas da lei simbólica, né? Uma estátua não tem isso, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas que estão agindo contra estátuas, elas carregam uma história de opressão e de apagamento que depois de século explode num ato público, né? Exatamente. Então, não reconhecer isso é também não reconhecer a nossa segurança de não precisar ter esses atos para nos proteger. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu me lembro quando mudaram o nome de viaduto em São Paulo, não é? Porque tinha nome de um militar e aí para passar para outro nome, aquela questão toda. E eu me lembro do incômodo que eu senti naquele momento de falar não se pode tirar os nomes dos militares das ruas, porque nós precisamos explicar para as crianças que essas pessoas existiram. Se a gente apaga isso, e não se trata de um apagamento da história, mas se a gente deixa diluir essa memória, É, talvez as crianças não percebam que em algumas ruas tem nome de marechal, de general, de é, comandante, de bandeirantes e disso e daquilo. O que a gente precisa é talvez confundir as pessoas em ter dois nomes, para dar um exemplo, né? Que se chame duas vezes, então. O que é. parece Como muito absurdo. ressignificar isso, né, Rui? Como eu acho que é mais importante do que só jogar o monumento no chão, como ressignificar todas essas histórias de saques, de opressões, né, de nomeações impostas de cima para baixo. Isso que eu acho que é difícil, é uma coisa difícil de ser construída. E o que parece muito impossível da gente conseguir como um acordo coletivo, basta a gente ver como são nomeadas estações de metrô. Tem uma que chama Palmeiras, tem outra que ganha o nome de Santos, tem outra... E elas têm dois nomes. Elas não têm um nome só. Elas têm um nome que lhe foi dado por uma questão de bairro e de logística para reconhecimento da cidade, e um nome que é emotivo, simbólico e representativo daquele entorno que a contempla. Então, é possível sim que a gente brinque um pouco mais com o imaginário de toda a população, construindo um aspecto cívico, crítico à própria narrativa de tudo aquilo. Bom, por fim, um terceiro elemento que eu acho que talvez seja instigante da gente pensar é que nunca a gente teve uma aceleração tão grande na história da dinâmica entre narrativas. E esse é um momento em que a gente vê as narrativas num processo de dinamismo e de conflito exposto que até então ele era regrado a alguns setores intelectuais, submetido a algumas aprovações e agora ele se torna público, ele se torna comum, ele se torna de todos. Todo mundo parece que ganhou o direito de intervir em como as narrativas vão ser construídas daqui para frente. Isso é formidável que aconteça. É Fundamental para que a gente pense o mundo verdade. a partir das suas tensões e não dos seus apaziguamentos. E, nesse sentido, olhar a história como um luto constante, um luto provocado, um luto que é escondido para que ele não doa, é muito proveitoso para que a gente venha para o futuro olhar para um planeta em ebulição e não um planeta que acha que o neoliberalismo vai resolver tudo a partir do momento em que ele conta a história por suas vitórias. Mas aí que eu acho que, então, a proposta da Cláudia não é que você destrói, você trabalha continuamente sobre o significado daquilo, com intervenções, né, inteligentes. A Lilia Schwartz fez um podcast ótimo para Ilustrado agora, ontem, hoje,
Não sei, estou meio perdido na pandemia, na questão temporal, em que ela fala isso, em que ela não é necessariamente a favor de que se derrube, mas que se construa, por exemplo, ao lado do Brecheret, um tão grande quanto contando o outro lado da história. Bom, gente, aqui a gente teve um problema técnico, a Bianca teve um problema lá com a internet, ela caiu, então a gente vai continuar sem ela, né, gravando. E eu queria colocar uma outra questão para vocês, que é o seguinte, aliás, se algum de vocês foi lá e viu isso, podem até me explicar melhor. Eu nunca fui para a Alemanha ainda, mas eu sei, mas a gente tem vídeos, né, de quando caiu, quando Hitler caiu, daquela derrubada da insígnia, né, que era um monumento caindo, né, derrubaram. E numa praça tem vários blocos, é uma instalação, né, com vários blocos em memória às vítimas do Holocausto, né? Então tem a derrubada de um monumento e a construção de outro. E essa memória fica no vídeo, né? E nos documentários que foram feitos e tal. Então eu queria que vocês comentassem um pouco isso, que no caso foi uma substituição, né? Então a questão também não é só substituir, mas a serviço do que se substitui, né? Quando o cara da Fundação Palmares tira o acesso à bibliografia sobre os heróis negros, abolicionistas, né, ou da resistência, e quer disponibilizar outras coisas, dizendo que a escravidão foi boa para os negros no Brasil, a questão não é só a ênfase, a questão é a serviço do que está essa ênfase, né? Então, essa é uma questão que eu queria que vocês falassem. E isso leva a gente para uma outra questão, que é a questão da memória, né? Como que o passado não é fixo. Isso eu acho, do ponto de vista filosófico, assim, interessante, né? O passado não é fixo. Eu queria abrir para vocês essa conversa. Tá, então, sobre a Alemanha, eu já estive em Berlim, eu não sei se eu visitei essa praça, eu acho que não, essa especificamente que você está falando. Mas uma das coisas que mais me impressionou em Berlim foi o Museu da História da Alemanha, né? Onde você vê contada toda a história da propaganda nazista. Então, assim, casinha de criança, né? Casinha de boneca, com um quadrinho da suástica, com um quadrinho do Hitler, né? E aquilo foi me impressionando de uma maneira tão grande, quer dizer, imagina se tudo isso tivesse sido destruído. Eu não teria tido esse impacto de ver como essa propaganda nazista chegava nas crianças, né? Porque chegava nas crianças, né? E, ao mesmo tempo, quer dizer, essa coisa de você vai caminhando até que você chegue em vídeos, né, dos campos de concentração e, claro, você chora, né, é uma comoção. Então, eu acho que por isso que eu defendo essa ideia, né, de que eu entendo o ato, né, da revolta, eu entendo as marcas que, né, esses vencedores deixam, né, na vida, na trajetória de gerações, né, aí dos vencidos, mas, ao mesmo tempo, eu acho que se você reconfigura, que não é necessariamente levar para um museu, porque o Borba Gato não ia caber em museu algum, né? Então, quer dizer, para começar isso, mas eu acho que se você reconfigura, né, e traz aquilo de uma outra maneira, talvez, pelo menos na minha compreensão, né, você nunca vai compensar, é claro, todo esse passado, né, aí que vem realmente machucando as pessoas. Mas você, pelo menos, vai contar o outro lado da história, que é um pouco que a gente estava falando, né? Quer dizer, então, nesse caso do Museu da História da Alemanha, você vê a propaganda nazista até que você vê as consequências do nazismo. É a mesma coisa, se eu não me engano, o nome do Museu dos Direitos Humanos, no Chile, né? Que você também tem toda a história, né, ali da ditadura, do Pinochet, de como é que eram as celas, de como é que era todo aquele sofrimento. Quer dizer, eu acho que esse tipo de coisa acaba por impactar uma vez que ele é recontado, né? Quer dizer, então eu acho que não é só a permanência do herói na praça, né? Ou onde quer que seja. Eu acho que essa permanência ela tem que ser acrescida de outras coisas. No meu entender, isso pode ser mais efetivo do que simplesmente a catarse. Claro que a catarse tem um efeito muito impactante, né? Não estou tirando a importância disso, mas eu acho que reconfigurar, né, trazer uma outra maneira de olhar, e eu acho que a Alemanha, eu não sou especialista em patrimônio histórico, também só estive em Berlim uma vez, já faz algum tempo,
mas eu acho que eles são muito bons nesse tipo de coisa, né? Então, assim, o próprio Muro de Berlim, né, que se tornou um muro vivo, né? Quer dizer, onde a cada acontecimento você tem, né, ali, por isso que eu falei da coisa, né, do grafite, né? Você tem uma nova intervenção no Muro de Berlim. O muro não foi, né? Houve a derrubada, entre aspas, do muro, mas parte do muro está lá, né? Ao mesmo tempo que eles têm uma igreja que está lá com a torre, metade da torre destruída, porque ela foi bombardeada durante a Segunda Guerra. Quer dizer, não se reconstruiu a igreja, não se fez outra igreja, né, no lugar, mas se mostrou essa marca. Então, eu acho que o Brasil, e aí trazendo para o Brasil, precisa aprender, né, a lidar com essas marcas, né, e fazer com que elas sejam reconfiguradas, no meu entender. Agora, é claro que eu estou falando na pele de uma pessoa branca, etc. e tal. E quando o Rui falou, né, aquela coisa também da mudança de nome do viaduto, quer dizer, é isso, a gente também tem que pensar que a gente está lidando com a memória das pessoas e que aquela memória ela já reconfigurou muitas vezes aquilo, né? E eu sei que eu estou me alongando, mas eu vou dar só mais um exemplo, que a Tereza de Paula, que é uma pesquisadora do Museu Paulista, ela fez um trabalho, ela é conservadora de têxteis, né? E ela uma vez foi retirar, né, um colete de um bandeirante, aliás, que estava exposto lá no museu, para restaurar. Quando ela abriu o colete, ela viu que o colete tinha sido reformado. E que o que as pessoas estavam vendo não era o colete original, né? Não era ele como ele realmente foi criado, produzido, etc. Foi restaurado, foi transformado. E aí ela ficou nessa dúvida: eu volto o colete para aquilo que ele era originalmente ou deixo esse colete como as pessoas estão acostumadas a ver? Aí ela fez uma enquete no museu e as pessoas preferiram que o colete ficasse como elas conheciam, né? Então eu acho que a gente também tem que pensar nesse impacto, né, de uma paisagem urbana como as pessoas conhecem já, né? Então assim, e por isso que eu falo em reconfigurar, né, em trazer novos significados e não simplesmente em destruir, em apagar, né? Essa é a minha, enfim, é a tecla na qual eu vou ficar batendo aqui. Esse exemplo que você traz de Berlim, ele é muito significativo porque ele propõe uma outra relação que é diferente disso que a gente está vendo agora no mundo, porque você retira um símbolo e propõe outro para substituir, mas você não apaga a narrativa que os dois contemplam. E isso é muito importante. Os dois estão falando da mesma coisa, do mesmo instante, do mesmo acontecimento. Só que cada um dá um ponto de vista. Um defendia o nazismo, o outro mostra a consequência do nazismo. Então você não apaga a história que envolve os símbolos em si. O monumento é lindíssimo, quem for a Berlim, quem puder ir a Berlim, é sempre fundamental passar por ele. Eu já vi experiências lindas nesse lugar, desde pegar um frio monumental e aquilo em completo silêncio, e aí você sente toda aquela opressão daqueles monolitos agrupados, porque são milhares numa praça, e se dá conta do terror dessa frieza da morte, desses túmulos que eles assumem como característica ali de repente, como também já vi em pleno verão as crianças pulando de um para o outro em cima aos gritos, numa alegria quase que vitoriosa de confirmar que aquilo foi vencido, de que o terror foi superado. Né? Porque nada mais significativo depois da morte do que as crianças brincando alegremente sobre aquilo, uma vez que aquilo não mais existe. Então, para isso sim, ele é realmente muito significativo na cidade. Agora, você tem isso e você tem um querer que a história permaneça. E isso é fundamental em Berlim. Então, em todo canto que você vai da cidade, você vai se deparar com um susto em algum momento, desde o muro, claro, mas você vai ter as casas que ainda existem, com os ambientes construídos para se protegerem e tudo mais. Esse não apagar a história antecede a decisão de que signo e que símbolo fica ou não. Quando a gente só derruba, a gente só derruba. A gente desestrutura o percurso daquela memória e a gente interrompe, e daqui a 20 anos ele passa a simplesmente não existir, né?
quando a gente substitui isso à perspectiva narrativa daquele acontecimento. E isso talvez seja muito saboroso. Hoje se discute nos Estados Unidos se talvez não fosse muito interessante tirar algumas daquelas estátuas e monumentos e colocar na cidade um monumento para Dolly Parton, que foi uma feminista que lutou a favor de tudo isso e que vai fazer as pessoas chegarem às mesmas respostas por outras perguntas. Talvez seja interessante esse processo de que o que a gente tem que construir com aquilo que a gente coloca num convívio público sejam tentativas de respostas, mas a gente precisa escolher quais as perguntas que a gente vai induzir a serem feitas. Eu acho que tem uma coisa assim importante que é a questão do apagamento da memória, né? Vocês deram exemplos em que a Cláudia está insistindo nisso e você agora trouxe vários exemplos de que a gente pensa sobre esse passado, mas a gente não apaga ele, né? Então não é porque o nazismo é um trauma da Alemanha que a gente vai fazer de conta que ele não existiu para impor uma outra verdade melhor e tal, né? Não. Isso existe, isso fez parte da nossa história. Nós tivemos que responder por isso, né? A questão das perguntas e não do apagamento. Porque aí eu queria agora voltar de novo para a questão que é esse revisionismo bolsonarista. Né? Eles estão querendo que os heróis negros não sejam heróis, que as heroínas feministas não sejam heroínas. Eles querem apagar a crítica que a gente faz ao processo colonial para dizer que o processo colonial foi lindo e maravilhoso e que nós devíamos refazer uma monarquia com os príncipes que estão vivos hoje. Então, parece que quem é mais progressista, olha a palavra que eu estou usando, não sei outra agora nesse momento, a gente quer que as informações estejam aí disponíveis para que a gente possa conversar sobre elas, pensar sobre elas, né? Inclusive fazer as intervenções nos monumentos. Mas parece que quem tem um caráter mais fascista quer destruir, né? Não quer que as pessoas saibam que existe uma literatura marxista, que existem os heróis negros, que existem essas coisas. Talvez essa seja uma diferença de postura, né? O Hitler, por exemplo, que você usou como exemplo, ele queimou obras de arte, né? Ele queimou livros, né? Ele proibiu leituras, né? Eu cheguei a ler o Mein Kampf. Surgiu na minha mão no Mundo Democrático esse livro. Eu achei importante ler para saber como que o sujeito pensava. Aliás, descobri que ele era burro intelectualmente. Ele era bom para estratégia de guerra, mas o pensamento que está ali é uma coisa absolutamente tosca que você nem acredita como que aquilo acendeu. Aliás, hoje eu entendo, porque hoje eu estou vendo a tosquice acender. Então, eu comecei a entender como que aqueles argumentos tão miseráveis convenceram a classe média alemã também, né? Mas, enfim, eu pude ler, pude fazer as perguntas e pude pensar isso, né? Pude comparar com outras leituras. Então, talvez seja isso, uma disponibilidade material do passado para que a gente possa pensar sobre eles ao invés de impor um futuro muito fechado, muito autoritário. Não sei se eu usei as palavras certas. É que, normalmente, a gente olha o passado, essa é a lógica, para refleti-lo no presente e imaginar futuros possíveis. O que acontece hoje é as pessoas tentarem, pelo futuro, modificar o passado para justificar o seu presente. Quer dizer, a gente tem uma inversão estrutural de como funciona o pensamento e a construção do pensamento que vai fazer com que todo mundo enlouqueça. De fato, porque a gente perde os parâmetros do que é antes, o que é depois, o que é agora, o que é consequência, o que é causa. E nesse aspecto da consequência e da causa é que a coisa se torna evidentemente perigosa. Porque quando eu não sei mais o que é o que, tudo pode ser tudo. Então, eu manipulo o passado como eu manipulo o futuro, os dois na mesma intensidade e ao mesmo tempo. Quer dizer, amanhã a gente tem a projeção de um futuro a partir de um passado que a gente modificou agora. E a gente vai ter uma modificação do passado a partir da idealização de um futuro que a gente está planejando hoje. Mas eu queria só acrescentar à tua fala, assim, uma manipulação muito mau caráter, né?
Porque a história muda o passado mesmo, né? Quando você vai estudando, o passado vai ganhando novos significados na medida em que as coisas vão acontecendo. Então, revisitar o passado faz parte do trabalho da história, do historiador, e eis a Cláudia aí para confirmar isso, né? Mas o que está acontecendo é um revisionismo mau caráter, sem método, manipulador, canalha. É totalmente diferente de um pesquisador de boa vontade, que tem uma metodologia. Não é uma revisão, entendeu? O que está acontecendo agora é uma interferência. Isso é completamente diferente de você encontrar um documento e perceber que os dados não eram aqueles, que existiam outras informações. E isso a gente tem diversos historiadores no Brasil fazendo isso há muito tempo com a história do Brasil, cavando isso e encontrando coisas interessantíssimas em tudo aquilo que a gente tinha muita segurança e que hoje a gente vê que não era exatamente da maneira como a gente pensava, tanto para bem quanto para mal. Isso gera frustrações também. Muitos dos nossos heróis a gente cai por terra de vez em quando, e muitos dos bandidos a gente percebe que estava aliado a uma outra parte que a gente nem imaginava e que é aquela que a gente é favorável. Então, é tudo muito confuso quando as coisas vão se distanciando de você. E quem está nos dizendo hoje qual é a nossa identidade? Esse é o problema, um bando de fascista que não tem o menor pudor em ser fascista e que só quer da gente não é uma participação pela construção da nossa identidade, que é a anulação da nossa identidade para que a gente sirva a um projeto que é só deles, que não é nem do povo, porque não é do povo. As pessoas não votaram neles, né? Porque não é um, são vários. As pessoas não votaram neles para serem anuladas e deixarem de existir. Elas votaram por frustrações, por decepções, por crenças, mas não para se destruir. E o que eles estão fazendo é isso, eles estão induzindo as pessoas a se destruírem e elas não estão percebendo. Então, o Mike Bloch, que é um historiador francês, né, que morre durante a Segunda Guerra, lutando na Segunda Guerra, ele escreve sobre, né, o ofício do historiador, e ele vai dizer exatamente o quê? Que a história, ela tem muitos pontos de vista. E ele vai usar exatamente o relato dele, né, a situação de guerra para falar disso, que ele vai descrever o combate do qual ele está participando a partir de um olhar. Um colega que esteja ali lutando, um colega não, né, um soldado que esteja lutando, né, no mesmo lado que ele, mas num outro espaço, vai descrever aquela batalha por um outro ponto de vista. E tudo aquilo, né, compõe a história, quer dizer, a multiplicidade de pontos de vista. Só que, claro, ele também vai falar da importância das fontes para você trazer tudo isso, quer dizer, não é uma coisa completamente inventada. Eu já vi mais de uma entrevista, né? Eles negam o golpe de 64, eles falam revolução de 64, porque era ameaça comunista. É como se eles inventam uma história sem fonte, né, nenhuma para poder se embasar naquilo. É quase como se os comunistas tivessem invadido as ruas, né, e tivessem empilhando as casas das pessoas. Então, por isso que o exército foi para a rua. Não é o que aconteceu, mas eles, então, partem dessa ideia de um ponto de vista, dessa multiplicidade de pontos de vista, para dizer, não, tudo, joguem os livros fora, né? Porque o que aconteceu foi essa outra coisa. Então, eu acho isso muito perigoso, né? Então, se ao tentar, de repente, né, derrubar monumentos e apagar, a gente não está sem querer fazendo um jogo que pode ser o jogo da direita, que pode ser o jogo dos conservadores, né? Se a gente não está jogando o jogo deles, joguei o Baba Gato fora, não existiu. Então, quer dizer, eu acho que é um risco, não sei se eu estou pensando, né, de maneira meio perigosa, né, não sei, mas eu acho que a gente se corre esse risco, porque aí a gente está ajudando, né, a apagar coisas que a gente deveria debater. Né? Ao invés Sim, porque daí você está dizendo assim, eu também estava pensando, porque daí é o mesmo jogo, se ele pode, eu também posso. Só que eu posso defendendo isso e ele pode defendendo aquilo. Então é muito melhor deixar um lastro de memória para que se pense sobre ela, né? E mesmo com relação a essa questão mesmo significando essa memória. Não precisa deixar lá em cima, como se fosse um deus, né? Pode fazer outra coisa, mas está ali, né? A gente sabe que aquilo existe. Agora, Cláudia, tem essa coisa da ameaça comunista.
comunista de repente virou... Assim, a palavra comunista é invocação de Satanás. Meu, o comunismo é a história da modernidade. Não no Brasil uma verdadeira ameaça comunista, mas havia mesmo grupos militantes desejando isso, que não era o suficiente para derrubar o Estado e implantar uma ditadura comunista. Isso não tinha, mas tinha movimentos. E qual é o problema? O comunismo deixa de ter um direito de ter existido como um processo moderno. A gente não pode esquecer que o mesmo processo histórico que levou ao capitalismo e ao comunismo. Eles andam juntos, são coisas juntas, de um mesmo processo que é a história da modernidade. De repente não pode mais, porque alguém decidiu, não posso mais, não pode mais. Assim, se você dá legitimidade para a existência, para a evolução, né, econômica, social do capitalismo, isso está valendo para o comunismo também, está aí presente, existe, fez parte da mesma história. Não pode ter existido? Agora, daí a mentir que eles tinham força no Brasil para fazer uma Cuba, sei lá, uma União Soviética dos trópicos, aí é mau caratismo. E demonizar ainda o pensamento comunista. Como assim? Quem vai se dar o direito, né? Se um pode, o outro pode. Thinking, e aí é onde a coisa complica e a gente cai de novo no perigo de dar opiniões sobre qualquer coisa, né? Que talvez para algumas pessoas, passar na frente de alguns monumentos seja muito dolorido como submissão a essa história. Então, o ato de agredi-lo é a única coisa que lhe resta. Quando você consegue mobilizar 100 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas em torno de um desejo de salvação, né? Porque é um desejo de salvação, de reconhecimento de você mesmo. Há uma beleza também anárquica nisso que me interessa bastante como espetáculo, sabe? Agora, se a gente for levar tudo ao pé da letra, então, desculpa, como ateu, aquele Cristo no Rio de Janeiro me ofende muito pelo que a igreja fez na construção do Brasil. Entende? O que a gente faz? A gente derruba ele lá de cima? Como estão tentando destruir os monumentos aos orixás na Bahia, né? Exatamente. Eu me lembro jovem de ir para a Bahia e encontrar as pessoas que frequentavam os terreiros de candomblé naquela época e eles usarem os colares, as guias, escondidas, porque eles não podiam mostrar na rua que eles pertenciam aos terreiros ou não. Depois isso foi resolvido e graças muito à convivência com o carnaval baiano, que foi crescendo e as pessoas foram se sentindo empoderadas de fato em serem negras, em terem cultos, em terem fé, em tomarem as ruas e as pessoas foram aceitando aquilo com uma naturalidade muito festiva, para usar o termo que eu acho que é mais correto naquele instante. Mas hoje, quando você volta na Bahia, esse medo já existe de volta. Entende? Quer dizer, as pessoas já começam a se proteger, já escondem o seu colar, já... Por quê? Quer dizer, então se a gente for determinar quem pode agir sobre o outro símbolo, então a gente vai entrar numa guerra civil simbólica sobre tudo. É que, em última instância, vai acabar derrubando o Cristo Redentor. Então, talvez não seja o caminho. Eu acho que seria ruim para o turismo, sabe? Isso. Eu também acho. Bem prático, assim. Eu me lembro que há muitos anos atrás fizeram uma pesquisa na Inglaterra sobre se devia acabar a monarquia ou não, né? Eles fazem isso de tempos em tempos, sempre tem esse movimento de acabar com a monarquia. E naquela época se calculou o quanto custava manter a monarquia inglesa. E se chegou a um cálculo posterior, naquele momento, isso até faz uns 10 ou 15 anos, que eles lucravam, para além do que gastavam com turismo e tudo mais, 1 bilhão de libras. Tá bom, né? Melhor manter. Eu só queria contar uma curiosidade, que essa coisa da monarquia inglesa, ela é tão sedutora, que a primeira vez que eu fui à Inglaterra, claro que um dos primeiros lugares que eu fui visitar foi o Palácio de Buckingham, e eu estava tão empolgada que eu vi uma fila de pessoas e eu não li nem para que era aquela fila. Eu, que sou historiadora, né, assim, etc e tal. Entrei naquela fila, paguei, sem realmente dar atenção ao que eu estava fazendo. E eu fui visitar o quê?
o coxo da rainha. Eu não tenho nenhum interesse por cavalo, eram os cavalos da rainha. Mas eu acho isso importante, Cláudio. Eu acho isso importante porque, assim, quando você chega na frente do castelo, você tem as pessoas que estão extremamente emocionadas, porque são devotos da rainha, mesmo sendo, sei lá, da Filipinas, ela é devota da rainha. Não importa, porque tem um imaginário da Disney sobre isso, né? Sobre o que é ser rei, o que é ser princesa, quem foi Diane. Tem todo um imaginário que se construiu. Isso é memória também. Isso é memória construída. E é uma memória forjada ao outro, porque o que é a monarquia inglesa, para entender o que é aquilo, a gente precisa ler Shakespeare, né? Para entender o que é a monarquia inglesa. Mas você tem isso, você tem os que estão ali desavisados, que estão ali porque está no guia cultural, ele passa ali, faz 3 cliques e vai embora. E você vê uma garotada hoje em dia que o único foco é tentar tirar do sério o coitado do soldado que está ali, que não pode nem buscar. É um desafio que existe no mundo inteiro. Quem faz o soldado rir, quem faz o soldado falar, quem faz o soldado se mexer. O soldado acho que já é treinado, né, para passar por isso, né, e se diverte. Eu já tentei muito fazer os soldados rirem e saírem do sério. Não há o que tire eles do sério, não tem jeito. Então tá, gente. Então acabamos nossa gravação de hoje com besteirol, divertindo, né? Rindo um pouco, depois de ter falado sobre essas coisas assim tão difíceis, né? Então tá, Rui, obrigada. Cláudia, obrigada. Então até semana que vem. Obrigado, gente. Vamos, até semana que vem. Obrigada, gente. Até a próxima semana.